Boa noite, meus irmãos. Que a paz, o amor de Jesus possa envolver a todos nós neste momento e que compartilhamos aqui de alguns minutos juntos para podermos refletir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o nosso esclarecimento, conhecimento, buscando sempre a nossa transformação moral, que vai se dar por meio da forma como nós vamos pensar, da forma como nós vamos sentir e agir para com os nossos semelhantes, para com o nosso próximo. E esse pensamento, esse sentimento e esse comportamento cada vez mais alinhados aos ensinamentos de Jesus. É essa então a razão de estarmos aqui reunidos nesta noite. Nesse momento tão propício, nesse momento em que nós temos essas manifestações de amor, de fraternidade, envoltos aí, né, na homenagem ao nascimento, ao período em que Jesus esteve aqui conosco. Que nós possamos, então, nos deixar envolver por todas essas vibrações, por todas essas boas energias e que estejam conosco durante toda a noite. Vamos, então, agora à nossa prece inicial. Que possamos elevar os nossos pensamentos, acerenar a nossa mente, voltando a nossa atenção para o nosso íntimo, buscando sentir dentro de nós a presença divina, buscando sentir que somos essa centelha do amor divino que se encontra aqui agora, neste momento, encarnada, para mais uma jornada de aprendizado, de crescimento, de cooperação, de colaboração e de fraternidade. Amado Mestre Jesus, estamos aqui para agradecer. Agradecer pelo teu gesto, pela tua vinda até nós, que traz tantos ensinamentos e que neste momento em que comemoramos o teu aniversário, também sentimos a espiritualidade benfeitora mais próxima de nós. Sentimos também os nossos corações e os nossos pensamentos pulsarem de uma forma diferente, mais envoltos na fé, mais envoltos na alegria, na esperança e na coragem. Que nós possamos cultivar esses bons sentimentos dentro de nós. Que eles possam fazer despertar e florescer o que há de melhor em cada um de nós. Que possamos olhar para o nosso próximo com mais afeto, com mais compreensão, com mais paciência, indulgência e tolerância. E assim possamos ajudá-lo, sabendo que em todos os momentos que ajudamos alguém, estamos, na verdade, ajudando a nós mesmos. Que possamos dar as mãos, então, a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, para que essas bênçãos, estes fluidos que nos serão direcionados essa noite, possam chegar a todos os lares, a todos os hospitais, a todas as prisões, a todas as ruas, em todo e qualquer local, seja no plano físico ou no plano espiritual, em que haja um irmão nosso necessitando de luz, necessitando de esclarecimento e de consolo. Amado Mestre Jesus, que o teu amor e tua fé permaneçam conosco. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Agora nós vamos refletir sobre o nosso tema da noite. Esse convite que nós temos para sermos a nossa melhor versão. Interessante esse tema, né? Seja a sua melhor versão. E ele vem num momento muito propício do ano. Como nós falamos anteriormente, em nossa prece, é um momento em que a gente sente uma atmosfera um tanto quanto diferente a nos envolver. Há sensações diferentes, há pensamentos diferentes, até o nosso comportamento, por vezes, vai também nessa direção de mais compreensão, de mais afeto, de mais fé, de mais esperança. E nós vamos, então, nos despedindo de um ano e dando essas boas-vindas aí a um novo ano. E nesse momento há também essa expectativa que nos envolve. E é interessante que essa expectativa que nos envolve, ela vem em um ano bem diferente para nós. Um ano que foi muito desafiador, um ano que foi muito difícil, um ano que nos trouxe muitas mudanças, que nos trouxe também muitos aprendizados. Um ano em que nós precisamos voltar ao nosso eixo. Voltar ao eixo, sim. Sair do automático,
e começar a refletir sobre o que é importante para nós, o que é que tem valor na nossa vida. Qual é o propósito de estarmos aqui? Qual é o significado de estarmos aqui, encarnados no presente momento? Em que nos fez refletir também sobre qual é o legado que nós estamos deixando. Sim, porque em razão do Covid-19, da ameaça trazida pelo vírus, pode ser que em nenhum momento a gente pensou ou temeu pela interrupção da nossa existência. Mas pode ser que a gente pensou ou temeu pela interrupção da existência de um familiar nosso, de alguém muito próximo, alguém muito querido. E aí a gente precisou olhar para essa relação também e refletir se nós estávamos praticando o que Jesus nos ensinou sobre o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, e na sequência, que complementa, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós precisamos voltar e fazer essa revisão. Será que essa relação, como ela está? Se nós fôssemos convidados a retornar ao plano espiritual, ou a outra pessoa com a qual nós convivemos fosse convidada, qual seria o legado? Qual seria o status em que estaria essa nossa relação? Esse mandamento do amor estaria sendo praticado ou não? Olha que interessante, né? Como esse ano mexeu com todos nós. Foi um ano também que nós precisamos entender que o amor é renúncia. Renúncia no sentido de muitas vezes, para proteger aquelas pessoas que nós amamos, ter que dizer não para aquela viagem, ter que dizer não para aquela festa, ou às vezes até ter que dizer não para um encontro. Para manter essas pessoas amadas em segurança, muitas vezes nós tivemos que nos afastar e nós fomos aprendendo que o amor ele vai além das palavras ditas. O amor ele vai também nas ações, naquilo que nós fazemos. Precisamos aprender também no decorrer desse ano a lidar com as nossas emoções, a gerenciar essas emoções. Porque nós sentimos sim medo, medo de que as coisas nunca voltassem ao normal, medo de perdermos as pessoas queridas, sentimos também a tristeza porque nós tivemos várias perdas. Deixamos de frequentar fisicamente o nosso centro, tememos pela perda dos nossos entes amados quando nós não sofremos efetivamente essas perdas em razão do cenário. Ao mesmo tempo, ficamos com raiva das pessoas que não estavam seguindo aquilo que era necessário para que todos ficassem bem, todos ficassem em segurança. Precisamos aprender a lidar e gerenciar tudo isso. E é interessante que talvez aqui a gente pare, né, e pense, mas raiva, medo, tristeza, será que isso é, né, cristão? Será que os cristãos sentem isso? Será que os espíritas sentem isso? E sim, meus irmãos, essas emoções são emoções biologicamente programadas. Então, encarnados, nós vamos sentir essas emoções sim, que estarão presentes todas as vezes que nós tivermos uma ameaça à nossa sobrevivência, à nossa existência, ou uma perda efetiva, ou quando nós estivermos frustrados, quando nós estivermos indignados. O que vai diferenciar se nós somos espíritas, cristãos, ou nosso grau de evolução é o como nós respondemos frente a essas emoções, como é que nós gerenciamos essas emoções. Mas sentir essas emoções nós vamos sentir, a diferença vai ser como nós agimos diante delas. Olha quanta coisa nós precisamos aprender esse ano. Nós precisamos aprender sobre inteligência emocional. E quando a gente fala de inteligência emocional, a gente precisou também nos conhecer. Precisamos aprender sobre nós mesmos, porque não havia mais muito espaço para ir, a não ser as redes sociais, que dava para fazer isso de dentro de casa, mas a gente não tinha mais tanto espaço para fugir, e em muitos momentos nós tivemos esses encontros conosco, e isso é muito importante. Precisamos aprender sobre isso também. Fora aqueles aprendizados mais básicos, né? Como usar a máscara, como lembrar de colocar a máscara sempre eu sair de casa, qual estratégia que dá para fazer para que a máscara embace menos os óculos, né? Tudo isso a gente precisou aprender. E nós aprendemos sobre o quanto mudar é necessário e que não existe só uma forma de fazer as coisas. Nós aprendemos que nós podemos matar as saudades de um jeito diferente, que a gente pode estudar, trabalhar, celebrar, estar com as pessoas que nós amamos, mas de um jeito diferente que não envolva o contato físico. Quantas mudanças nós tivemos? Um ano que nos trouxe esses aprendizados da adaptabilidade, da flexibilidade, que nos mostrou que realmente, como nos mostra a doutrina espírita, nós não estamos isolados.
Há uma conexão que une a todos nós. O que acontece com um não é problema só de um, é problema de todos, porque impacta a todos. E veio nos trazendo então esse sentido maior da caridade, da fraternidade, que nos mostrou muito sobre fé, sobre resignação e também sobre esperança. Um ano extremamente desafiador. E muitos de nós estamos com aquele discurso que termine logo 2020. Termine logo 2020, que venha 2021. E é interessante essa expectativa que nós temos, né? Todas essas expectativas, porque muitos de nós estamos olhando para o futuro, esperando deixar para trás dores, tristezas, um ano que não foi bom. Mas muitos de nós também estamos olhando para o futuro, pensando que esse futuro vai ser ainda melhor do que já foi o ano que nós vivenciamos. Enquanto alguns de nós esperam deixar 2020 para vivenciar algo melhor, muitos de nós também conseguimos fazer um bom 2020, conseguimos aprender essas lições, aprender aí com todas as situações e queremos sim, né, um novo ano, mas queremos um novo ano para que ele seja ainda melhor. Mas seja numa situação ou em outra, todos nós estamos envolvidos nessas expectativas, nessa vontade de fazer melhor, nessa vontade de ser melhor. E é muito interessante que essa vontade de ser melhor, essas expectativas que nos envolvem agora nesse período, elas retratam para nós o que os espíritos superiores nos trouxeram na questão 621 do Livro dos Espíritos, que nos traz lá que as leis divinas elas estão gravadas na nossa consciência. Mesmo que a gente não tenha um total esclarecimento ainda, uma total compreensão das leis divinas, elas já estão incorporadas à nossa consciência. E aqui nós vemos então a sua manifestação, particularmente da lei de progresso. Essa vontade de ser melhor, essa vontade de olhar, né, na verdade esse desejo de que o futuro seja melhor, de que a gente aproveite melhor o ano que vem pela frente, não só o ano, os anos que vêm pela frente da nossa existência. E aqui vem aquele ponto, né? Ah, mas o que vai acontecer do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro de 2021? Qual é a mágica que vai acontecer? Externamente, nada, nenhuma mágica vai acontecer, né? A gente só vai ter a mudança no calendário, que é aí regido, né, por essa questão do movimento dos planetas em torno do Sol. Só isso. E aí a gente fala, então, né, qual a razão de todas essas expectativas, qual a razão de falarmos sobre ser ou ter uma nova versão, uma melhor versão? É que muda tudo dentro de nós. Não muda externamente, mas quando nós acreditamos que virá um ano novo, que nós vamos ter novas oportunidades, que esse ano pode ser melhor, que nós podemos fazer com que esse ano seja melhor, isso renova o nosso ânimo, a nossa disposição interna. E se renova a nossa disposição interna, se nós acreditamos que pode ser diferente, que pode ser melhor, nós podemos ter certeza de que será melhor. Porque está aí no nosso pensamento, naquilo que a gente acredita. E aí, talvez alguns de nós conheça pessoas, ou, né, se não formos nós mesmos, que estão assim, não acredito nessa questão de ano novo, não acredito que possa ser melhor. E é interessante a gente parar e observar. A gente pode não acreditar que será melhor, mas nós temos o desejo intrínseco a cada um de nós de que efetivamente a gente quer que seja melhor. Talvez a gente não acredite, mas o desejo nós temos. Talvez a gente esteja muito desanimado. Talvez a gente esteja se deixando levar pelas situações externas, pelo comportamento das outras pessoas, ou até por um desânimo que a gente está aqui para reverter tudo isso. Mas o desejo existe. E aí, se nós nos encontramos nessa situação de um certo desânimo com relação ao futuro, e com relação ao nosso potencial de fazer esse futuro ser melhor e de conquistarmos a nossa melhor versão, quero convidar uma reflexão que Allan Kardec faz na Revista Espírita de 1866, num artigo intitulado O Espiritismo Obriga. Ele diz assim, né? Realmente, pode ser que sejamos ainda fracas centelhas divinas, mas essa fraca centelha divina vem da fonte inesgotável do amor divino. Fonte do amor divino. Nós viemos daí.
Essa centelha está aqui dentro de nós. Então, cabe a cada um reacender essa centelha. Cabe a cada um renovar o seu ânimo e ir então nessa direção, na direção desse anseio que todos nós temos de sermos melhores. E aqui trabalharmos fortemente essa crença de que é possível sim que a gente seja melhor, independente da situação que a gente se encontre agora, né? Talvez aqui nós encarnados estejamos com esse pensamento, mas ele vale em qualquer situação que a gente se encontre, para todos os espíritos, encarnados ou desencarnados. Espíritos que já se percebem nesse caminho da busca por ser melhor ou daqueles que ainda não acreditam. É possível e nós podemos sim, quando a gente lembra de onde é que nós viemos, né? Dessa fonte inesgotável do amor divino. Então, vamos reacender, vamos reforçar essa centelha que nós somos. E quando temos então essa chegada, a gente começa a pensar: como é que podemos aproveitar melhor essa mudança do calendário que acontece lá fora, mas que traz toda essa renovação de ânimo e esse entusiasmo, expectativas dentro de nós? Como é que a gente pode aproveitar esse novo ano que está vindo para termos ou chegarmos a essa nossa melhor versão? Como é que a gente pode ter esse objetivo e manter então no foco, sem perder o foco no decorrer do ano? Como é que a gente pode fazer tudo isso? Como é que a gente pode caminhar na direção da nossa melhor versão, independente desse cenário externo? Porque a gente tinha muita expectativa de que fechasse 2020 e 2021 viesse com notícias diferentes. E o que a gente percebe é que as notícias não são tão diferentes assim. Como nós podemos ser melhores, diferentes, mesmo considerando que o cenário externo talvez não mude tanto quanto nós gostaríamos, ou que ele não esteja como nós gostaríamos que ele estivesse? Como é que a gente pode fazer isso? É o que a gente começa a conversar agora, amparados pela doutrina espírita e também por alguns conhecimentos e contribuições das ciências do comportamento humano. A gente vai fazer esse alinhamento para esse entendimento e para o nosso redirecionamento em prol desse objetivo maior: ser a nossa melhor versão. E como é que a gente faz para ser a nossa melhor versão? O primeiro ponto relevante para a gente considerar aqui é que seja a sua melhor versão. Não é seja a melhor versão de todas. Não é seja melhor que os outros. É ser a sua melhor versão. O que essa questão sutil nos traz? Que não há comparativo externo. Não tem como compararmos com o outro. Porque o outro vai estar num ponto da jornada, como espírito imortal, e nós em um. Pode ser que o ponto da jornada que o nosso irmão se encontre já esteja mais distante, ele já passou por mais situações, por mais vivências, e é natural que, alinhando as suas escolhas, usando o seu livre-arbítrio, fazendo boas escolhas, escolhas que caminham na direção do bem, ele tenha, então, uma bagagem de virtudes diferenciada da que nós vamos ter. É natural. Ao mesmo tempo, pode ser que nós estejamos nessa posição. Talvez nós estamos aproveitando, nos inspirando em Jesus e fazendo boas escolhas. Mas não dá para olhar para o outro. O nosso comparativo, essa busca em ser a nossa melhor versão, será sempre com o nosso passado. Não é olhar para o lado, é olhar para nós. Nós, no início do ano, como estávamos? No final do próximo ano, como é que nós desejamos estar? Como é que nós queremos ser ali? Qual é a versão que nós queremos vivenciar e apresentar, estar, compartilhar com as outras pessoas? Porque se a gente começa a comparar e a gente percebe que o outro está numa versão que nós consideramos melhor que a nossa, nós vamos cair na armadilha da infelicidade. Nós vamos ficar infelizes, nós vamos ficar frustrados e podemos nos ser conduzidos, nos deixar levar, na verdade, pela inveja. Isso não é bom. Não é bom porque nos afasta. Quando a gente fala sobre ser a nossa melhor versão, significa que nós queremos vivenciar cada dia mais da felicidade. A felicidade a que nós estamos destinados e que devemos conquistar. Mas, se a gente começa a comparar com o outro e entende que o outro está melhor do que nós, não é viável. Ao mesmo tempo, se nós comparamos com o outro e entendemos que nós estamos melhor que os outros, caímos na armadilha. Caímos na armadilha do orgulho. E o orgulho cega. Por quê? Ele nos faz crer numa falsa ilusão.
na ilusão de que nós somos melhores do que os outros. E não é isso, meus irmãos. Nós podemos estar em condições diferentes dos nossos irmãos. Condições que são temporárias. Essas condições podem ser, muitas vezes, do conhecimento que nós já temos, da intelectualidade que já adquirimos. Pode ser, às vezes, até de questões mais passageiras mesmo, das questões materiais, questões financeiras que nós vivenciamos. Mas tudo isso é passageiro. Com essa existência finda-se. E mesmo o conhecimento, a intelectualidade ou a moralidade que nós fomos adquirindo no decorrer do tempo, também será uma diferença temporária, porque todos nós alcançaremos a perfeição. Então, se porventura, nesse momento, a gente se vê, né, com um pouco mais de virtude desenvolvida, e isso já é uma armadilha, já é um perigo, né, já pode ser uma armadilha aí do orgulho, é a nossa obrigação de compartilhar o conhecimento, fazer com que esse conhecimento se transforme em algo produtivo e útil para o outro, fazer com que essa condição financeira talvez diferenciada ou esse acesso ao conhecimento, enfim, possa de alguma forma reverter em benefício das outras pessoas. Então, se em algum momento nós acharmos que nos encontramos nessa versão melhor do que os nossos irmãos, cuidado, pode ser a armadilha e essa falsa ilusão do orgulho. Segundo, isso não significa privilégio, isso significa responsabilidade. Muita responsabilidade com o uso que nós faremos. Então, esse é um ponto interessante para a gente observar. Mas, primeiro ponto, então, como alcançar a nossa melhor versão? Compararmos nós em relação ao nosso passado. Né? É de eu para eu, não é de eu para o outro. E o segundo passo, na verdade, importante a nós darmos é sermos proativos. O que significa, né, ser proativo? É olhar para as situações que nós temos e avaliar qual delas nós temos influência direta. Qual é a situação que nós podemos influenciar, podemos intervir e modificar? E quais são as situações que muitas vezes dizem respeito a nós, que nos impactam, mas que nós não temos nenhum controle ou temos uma influência muito pequena? E aqui nós vamos trazer uma contribuição das ciências do comportamento que são descritas, né? Esse está descrito no livro, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, desenvolvido aí pela equipe da Franklin Covey, que fala sobre essa questão do círculo de influência e o círculo de preocupações. Quando nós estamos envoltos no círculo de preocupações, nós estamos pensando sobre tudo aquilo que nós temos pouca ou nenhuma influência, pouco ou nenhum controle. O que as outras pessoas pensam de nós? O que está passando na televisão? Como é que está o clima? Se tem guerra ou se não tem? Algum desastre natural? Como é que está a bolsa de valores? Como é que estão os impostos? Né? O que as celebridades estão fazendo? Quem elas estão namorando? Se estão casadas ou não? Enfim, nós estamos envoltos em uma série de preocupações que nós não podemos influenciar ou mudar de forma direta. Mas quando a gente se volta para o nosso círculo de influência, que é aquilo que a gente tem efetivamente uma ação direta, né, a gente tem algum tipo de controle, nós vamos ver, né, exatamente o que a gente está aprendendo, o que é que a gente está ouvindo, quais são os canais, né, que nós estamos buscando assistir, quais são as pessoas que nós estamos nos relacionando, o que é que a gente está fazendo no nosso tempo livre, como é que a gente está cuidando da nossa saúde, onde é que a gente está trabalhando, enfim. Nós vamos buscar essas circunstâncias que nós conseguimos efetivamente ter uma ação direta. E quando nós concentramos naquilo que efetivamente nós podemos modificar, o que é que vai acontecer? Nós teremos uma postura diferente, nós assumiremos a responsabilidade e efetivamente conseguiremos alcançar alguns resultados, aqueles resultados que realmente importam. Mas se a gente foca nas preocupações, aquilo que a gente não consegue intervir, o que o governo fez ou o que o governo deixou de fazer, ao invés de em quem é que nós estamos votando, e qual é o acompanhamento que a gente faz dessas ações, quais são as exigências que nós fazemos, mas de maneira produtiva, nós cairemos numa postura de reclamação, numa postura de lamentação, como se nós fôssemos vítimas. E isso dificulta muito e nos paralisa. Então a gente acaba indo para uma postura reativa. A gente apenas reage àquilo que é externo e que acontece. E o objetivo é que a gente aumente cada vez mais o nosso círculo de influência, aquilo que efetivamente nós podemos fazer, que é o que a gente vê agora. Né? Então, se nós estamos preocupados em conhecimentos, a programação da TV, se a gente entende que ela não é produtiva, nós podemos começar a olhar para o que nós podemos fazer.
O que é que a gente ensina? Qual é o programa comunitário, voluntário que a gente participa? Se sou dono de uma empresa, qual é a empresa que eu vou direcionar? Como eu vou conduzir esse negócio? Quais são os projetos que eu vou realizar? Quais são os líderes políticos, né, que eu vou eleger e depois influenciar? Quais são os livros, os artigos, os textos, o que é que eu vou publicar? Isso sim é atuar onde nós devemos, no nosso círculo de influência. Então, se nós desejamos ser a nossa melhor versão, é aí que a gente precisa focar. Primeiro, nesse comparativo com as nossas versões anteriores. E segundo, naquilo que nós podemos efetivamente atuar, naquilo que nós podemos efetivamente modificar. E aí vem aquela pergunta, né? Fala, gente, mas será que isso dá certo? Né? Será que dá para eu me preocupar apenas com aquilo que eu tenho uma influência direta e não atuar tanto nesse círculo de preocupações que vai me levar para o caminho da lamúria, da reclamação, da lamentação, da vitimização, de ser uma pessoa reativa e não alcançar a minha melhor versão? E aí nós vamos, né, buscar em Jesus essa resposta. Se nós nos lembrarmos do Mestre, o que ele vai, né, nos trazer? Ele vai dizer, ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a sua parte. Aquilo que não está ao nosso alcance será providenciado. E há uma outra passagem também, que está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, entre os versículos 26 a 34, que nos traz para que a gente olhe, né, olhe para as aves do céu. Que não plantam, que não semeiam, não ceifam, mas Deus as alimenta. Deus provê aquilo que elas necessitam. E essa é a mesma passagem, né, nos versículos seguintes, que nos convidam a olhar também para os lírios do campo. Porque os lírios do campo não estão ali produzindo, eles não fiam, eles não tecem, mas eles estão vestidos com roupas, né, digamos assim, com uma roupagem, uma apresentação muito mais bela e muito mais nobre do que Salomão um dia vestiu. Tudo providenciado por Deus. E aí nós temos na sequência dos versículos trazendo que vosso Pai Celestial sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E então nós devemos concentrar os nossos esforços em buscar primeiro seu reino e a sua justiça. Buscar seu reino e a sua justiça é ser a nossa melhor versão. É isso. Sermos a nossa melhor versão. Estarmos aptos a adentrarmos ao reino dos céus, que nós sabemos que se trata de uma experiência, de uma sensação, de uma vivência interna, que não depende de nada, de nenhum contexto externo, mas que depende sim das escolhas que nós fazemos, do alinhamento que nós fazemos entre as nossas ações e as leis divinas, os ensinamentos que Jesus nos deixou, os apontamentos da nossa consciência, né? Porque é lá que está gravada a lei divina. É isso. É esse estado que nós devemos buscar. E tudo que é externo, que nós não conseguimos influenciar diretamente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar e classificar. Diante de cada situação, de cada problema que aparecer, de cada preocupação que passar pela nossa mente, nós vamos fazer essa avaliação. É algo que está no meu círculo de influência, eu tenho controle, eu consigo fazer algo sobre isso e o que é que eu consigo fazer? Ou é algo que vai para o círculo de preocupação? E mesmo que esteja no círculo de preocupação, há algo que eu possa fazer sobre? Eu vou, então, me concentrar nessa ação. E o restante? O restante, sabendo que eu já fiz a minha parte, eu vou contar, então, e eu vou acreditar, eu vou confiar em Jesus. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não é espera, né? Espera, não. Faça primeiro o movimento. Haja de acordo com a sua responsabilidade, de acordo com a sua capacidade. E feito tudo o que está, então, sob a sua responsabilidade, aí sim, aguarde essa ajuda, porque ela sempre vem. Interessante esse ponto, porque nós vamos então já traçando um pouco desse caminho, traçando um pouco desse roteiro. Nós já temos alguns passos bem definidos.
Primeiro passo que nós temos bem definido é comparar apenas com as nossas versões anteriores. O segundo passo é ser proativo, separar o que é preocupação, e nós não vamos conseguir atuar diretamente daquilo que a gente atua, e efetivamente atuar aí, e confiar. Confiar em Jesus, confiar nesse Pai Celestial que Ele nos apresentou e que vai prover tudo o que nós precisamos. Detalhe importante aqui, né? Tudo o que nós precisamos, não necessariamente tudo o que nós queremos ou quando nós queremos. Esse é um ponto importante. E aqui a gente vê mais uma vez o papel forte da resignação e dessa confiança, dessa fé em Deus, dessa fé na sua bondade, no seu amor, e então de ajustarmos os nossos desejos e as nossas expectativas ao nosso Criador, porque Ele efetivamente trabalha o tempo todo para que o melhor para nós aconteça, não necessariamente do jeito que nós desejamos e nem na hora. Né? E aí a gente precisa confiar na inteligência suprema. Né? E agora então nós queremos saber, mas qual é o direcionador? Para onde nós devemos ir? Qual é, né, a rota que a gente deve seguir? E aí a gente quer então entender esse ponto. E muitas vezes o que acontece, que nos leva a grandes decepções, é que a gente foca muito no ter. Né? Ter os nossos sonhos realizados, ter aquela viagem, ter aquela festa, enfim, fazer isso, fazer aquilo. E a gente percebe que esse não é um bom caminho, essa não é uma rota segura para conquistarmos a nossa melhor versão e vivenciarmos felicidade cada vez mais. Não é uma rota segura. Por que nós paramos para essa reflexão? Porque quando a gente olha para pessoas que são consideradas padrões de beleza, pessoas que são consideradas, né, padrão de sucesso no sentido profissional, né, padrão de sucesso no sentido financeiro, enfim, quando nós percebemos essas pessoas, muitas vezes a gente vai identificar que elas não vivenciam essa alegria, essa felicidade, elas não se sentem na melhor versão de si mesmas. E ao contrário, quando a gente observa pessoas que nada têm, que estão totalmente fora do padrão de beleza, totalmente fora daquilo que, por vezes, a cultura prega que é necessário para ser feliz, pessoas que nada têm, elas vivenciam uma felicidade contagiante, uma felicidade, uma gratidão que muitas vezes temos dificuldades em compreender. Qual é o sentido e o significado disso? A questão 812 de O Livro dos Espíritos vai nos esclarecer que o bem-estar, né, ou essa capacidade de sentir a felicidade, a alegria, é relativo. É relativo porque não depende de situações ou de condições externas. Depende de onde nós direcionamos e focamos o nosso olhar. E aqui a gente começa a observar que a gente vai precisar mudar só uma letra, mas é uma letra que faz muita diferença. Ao invés do T, a gente vai, né, do T de tatu, a gente vai precisar trocar pelo S. Tá? S de saúde, vamos assim dizer. Então, ao invés do ter, nós vamos precisar focar no ser. Né? E aí, o que significa esse focar no ser? É ser resignado e esperançoso, independente de como esteja a nossa situação financeira, nossa condição material. É ser paciente e amoroso, independente de quem seja a nossa família, né? A nossa família corporal ou a família pelos laços de sangue. É ser saudável, independente da doença, do tratamento ou das dificuldades que o nosso corpo físico esteja enfrentando. E é ser também corajoso e confiante, independente da situação em que nós estivermos no presente momento. Quando nós pensamos em todas essas situações que nós podemos ter, todos esses desafios que nós temos, às vezes na situação material, na situação do conhecimento, na situação financeira, todos esses reveses, essas dificuldades, esses conflitos familiares, essas brigas, essas dificuldades em reaproximação, em conceder ou obter o perdão, quando nós pensamos também em todas as provas, né, difíceis, muitas vezes relacionadas aí ao campo da saúde, que geram um desânimo, que geram um cansaço, né, que é extremamente natural, estamos encarnados, então nós vamos passar por tudo isso, né, por todas essas dificuldades, às vezes ao enfrentar uma doença, ao enfrentar um tratamento mais doloroso. O que tudo isso, né, significa? Tudo isso está em prol
de nós conseguirmos, então, focar no ser. Deixar de olhar para a situação presente. Olhar para quem nós somos ou para quem nós nos transformamos no decorrer dessa situação. Como nós estamos vivenciando tudo isso. E não significa, meus irmãos, aqui, que em nenhum momento dessas situações difíceis, seja no campo, né, das finanças, seja no campo da família, que envolve muito o coração, da saúde, enfim, que a gente não vai se sentir por alguns momentos frágeis, que a gente não vai se sentir em alguns momentos desanimados. Não é isso. Mas significa, ao entrar em contato com essas sensações que podem ser muito naturais, essas provas, essas vivências, que nós vamos transcender a tudo isso. Que nós vamos nos lembrar que elas estão em prol da nossa libertação. Da libertação de dores, de dificuldades, de outras existências, da presente existência, que elas estão ali para nos ajudar a aprender, a ajudar então a nós nos transformarmos, termos essa transformação moral e, enfim, irmos dia após dia, existência após existência, alcançando essa melhor versão. É entender que tudo está em prol para que a gente consiga ser a melhor versão de nós mesmos. E quando a gente olha dessa forma para tudo isso, nós vamos vendo então e atribuindo um novo significado. O que a princípio poderia ser dor, poderia ser privação, na verdade é bálsamo e libertação. Então vamos olhar para isso e entender o significado do que a vida tem nos apresentado no presente momento. É dor? É privação? Será? Temporariamente pode parecer ser dor e privação. Mas quando a gente olha na linha do tempo da nossa vida, quanto espírito imortal que nós somos, nós vamos perceber que é, na verdade, libertação. É bálsamo muitas vezes curando uma ferida mais profunda. Uma ferida que está ali no espírito, porque é do corpo passageira. Todas as dores das situações materiais que nós enfrentamos, elas irão passar. Importante que a gente as aproveite para sermos a nossa melhor versão, para superar, para transcender sempre. E aqui vem um ponto que, será então que nós não devemos ter metas para as questões mais objetivas, da nossa existência? Tipo, ter uma promoção, ter um reconhecimento, ter um carro, ter uma casa, enfim. Nós podemos sim ter essas metas, nós podemos sim ter esses objetivos, mas é importante que eles não sejam os principais, porque tudo isso está muitas vezes fora do nosso controle. Ter uma promoção no trabalho, por exemplo, não depende só de fazer um bom serviço, de se empenhar ao máximo de ser comprometido. Muitas vezes depende de outras questões. Depende de como estão os outros colaboradores, qual é o desempenho deles, qual é o orçamento, enfim, há questões externas. E se a gente coloca o nosso olhar aí, nós vamos ter uma decepção. Agora, quando nós colocamos o nosso olhar no que nós seremos, na versão que nós iremos apresentar, em como nós vamos vivenciar todos os desafios, isso só depende de nós. Não importa se a gente vai ter um cenário futuro de saúde, de doença, de riqueza, de pobreza, não importa o cenário. Se nós definimos que vai ser pela forma como nós nos comportamos em cada situação, nós sempre estaremos no caminho e na rota da felicidade. E isso aí vai ser sucesso garantido. E aí a gente lembra de mais uma passagem que também está no 6º capítulo de Mateus, que nos faz refletir, onde é que nós estamos colocando os nossos tesouros? Porque a passagem que está no versículo 19 a 21 do 6º capítulo traz essa reflexão, que onde estiver o nosso tesouro é que estará o nosso coração. Que a gente possa, então, colocar o nosso tesouro, a nossa melhor versão, onde a traça e a ferrugem não vão consumir. E onde os ladrões também não vão ter acesso, não vão roubar. E qual é o local para a gente colocar, então, a nossa melhor versão, o nosso tesouro? É uma rota segura, na rota das virtudes. No desenvolvimento dessas virtudes. É aqui a rota, então, segura para que a gente foque o nosso olhar, foque ser essa melhor versão. E aí a gente começa a fazer uma reflexão sobre essas virtudes. Como é que nós estamos, então, com relação a cada uma dessas virtudes? Quando a gente fala da fé, falando da fé,
Como está numa escala de 1 a 10 a nossa fé? A nossa fé em Deus. Fé em Deus no sentido também da sua bondade, da sua justiça, de nos submeter às suas vontades, entendendo que é o melhor para nós, confiando que o futuro será valioso, que o futuro é promissor e, ao mesmo tempo, sempre colocando os bens espirituais acima dos bens materiais. De 1 a 10, como é que está? Porque se a gente quer ser a nossa melhor versão, a gente precisa conhecer a versão atual. Né? Então, vamos avaliar agora essa rota segura, entendendo onde é que nós estamos, como é que está a versão atual com relação à fé. Vamos, então, avaliar a segunda virtude, resignação. Nós sabemos e agimos a partir da compreensão de que tudo que nos acontece, de que todas as vicissitudes, as dificuldades da vida, elas têm um ensinamento para nós, elas têm algo para que a gente possa aprender e superar, inclusive as dores, as decepções, que elas são provas de que nós devemos aceitar e confiar inclusive da nossa capacidade de passar por elas. Como é que nós estamos em relação, né, a essa virtude? Caridade. O quanto nós estamos fazendo o bem pelo bem e nos satisfazendo ao perceber, né, as lágrimas que nós estamos secando, o consolo que nós estamos levando, o quanto nós nos gratificamos sem esperar nada que venha do outro, mas simplesmente por fazer o bem, nos percebermos ali empenhados em pagar o mal com o bem, em fazer sem esperar nada em troca, sem ostentar. Quanto de 1 a 10 nós estamos nesse caminho, nessa rota, né, dessa virtude? Benevolência. O quanto nós praticamos o bem a todas as pessoas, a todos, sem fazer nenhuma distinção. O quanto nós conseguimos fazer isso, né? Sem fazer distinção de etnia, sem fazer distinção de crença, de opções, enfim, o quanto nós conseguimos fazer. Tolerância, de 1 a 10, né? O quanto nós respeitamos nos outros todas, não é só aquela, ou aquela que a gente acha que é mais tolerável, não. O quanto nós respeitamos nos outros todas as suas convicções, todas as suas opções e todas as suas crenças. Todas. Quanto nós conseguimos. E o quanto a gente consegue fazer isso sem recriminar, sem, de alguma forma, julgar. Né? De 1 a 10, o quanto nós conseguimos. Perdão. O quanto nós não alimentamos o ódio, o desejo de vingança, conseguimos nos lembrar do fato, mas já dissociado daquele ressentimento, e o quanto nós sabemos que nós seremos perdoados à medida que nós perdoamos. O quanto nós já conseguimos praticar o perdão. Indulgência. O quanto nós conseguimos olhar para a dificuldade do outro, entendendo que ali se espera compaixão, que ali se espera compreensão e apoio, assim como nós mesmos necessitamos dessa compreensão. Ou de uma outra forma, o quanto a gente consegue olhar para a dificuldade do outro sem emitir juízo de valor, sem julgar. Quanto a gente já consegue fazer isso? Quando nós falamos da humildade, o quanto nós estudamos as nossas próprias imperfeições, o quanto a gente já trabalha para combater as dificuldades que nós temos, o quanto nós não nos envaidecemos, né, pelos nossos predicados pessoais ou pelas nossas qualidades, o quanto a gente consegue manter ali a vaidade distante e longe de nós. E o quanto também, quando nós estamos em posições de comando, em posições de poder na hierarquia, nós tratamos os nossos subordinados de maneira igualitária, de maneira respeitosa, o quanto nós usamos a posição hierárquica para poder fazer com que essas pessoas cresçam, que elas melhorem, que elas também acreditem em si. Quanto nós já conseguimos fazer isso? De 1 a 10. Desapego. O quanto nós conseguimos usar e não abusar de tudo que nós temos aqui materialmente falando. Né? Isso, inclusive, de relações, de amizades. Quanto a gente consegue não usar, né, mas estar e conviver com as pessoas, ou dos bens materiais não abusar. Quanto a gente sabe que tudo que nós vivenciamos e temos aqui trata-se de um empréstimo e que nós devemos prestar contas ao final. Quanto a gente já consegue fazer isso? Por fim, simplicidade. O quanto nós respeitamos em cada um dos nossos semelhantes, em cada um de nossos próximos, todos os direitos que as leis divinas e naturais conferem a cada um, como nós gostaríamos que os nossos direitos fossem respeitados. O quanto já conseguimos fazer? Quando nós fomos, né, falando, naturalmente nós nos lembramos que a base para construir essa rota segura é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo,
sede perfeitos, né? Mais particularmente ali o item que trata sobre o homem de bem. E aqui é interessante que quando nós conseguirmos realizar em plenitude, nota 10, todos esses quesitos, todas essas virtudes, nós já estaremos, né, praticamente aí na nossa versão final, porque aí faltará termos também o acesso a todo o conhecimento e a prática efetiva de todo o conhecimento, porque teremos então essa moralidade, essa intelectualidade totalmente desenvolvidas. Então, essa parte que nós avaliamos aqui, da parte moral, já digamos ali, né, muito próximo da nossa meta final. Mas a gente precisa entender como nós estamos agora. Por quê? Aí vem a reflexão. Onde é que nós vamos focar a nossa atenção para ser a melhor versão? O que requer mais o nosso foco? É humildade? A vaidade tem falado muito alto, né, aos nossos ouvidos? Estamos nos achando melhores, enfim. Será que nós estamos muito revoltados? Precisamos fortalecer a resignação? Será que a gente está sem fé, sem esperança e precisa fortalecer a fé? Será a simplicidade? Será que nós estamos muito apegados aos bens materiais? Não estamos conseguindo dar valor ao que efetivamente vai nos prover felicidade? Será que a gente precisa ser mais caridoso, mais benevolente? Ou será que a tolerância é o ponto que nós estamos deixando a desejar? E quando a gente faz essa análise, nós podemos então identificar onde nós queremos focar. Nós precisamos desenvolver todas essas virtudes que vão se transformar no dia a dia também em várias outras, né? O seu desdobramento se transforma em várias outras virtudes. Mas para agora, para esse momento, o que é que nós escolhemos focar? O que nós percebemos que vai fazer mais diferença no nosso bem-estar, na nossa relação com as pessoas que nós amamos? O que é que vai ter mais sentido para nós nesse momento? Isso não significa que a gente não vai desenvolver as outras também. Desenvolveremos todas, mas para o nosso momento de vida, qual faz mais sentido? Qual fala mais alto ao nosso coração, à nossa consciência? Porque aí a gente sabe o que nós precisamos fazer para que ela se concretize. E obstáculos vão surgir, muitos obstáculos vão surgir. Um obstáculo muito forte que pode aparecer é acreditar que a gente não tem condições de desenvolver essa virtude, né? Ou a gente acreditar, olha, paciência é muito difícil, porque as pessoas são muito ignorantes, as pessoas são muito intolerantes, como é que eu vou conseguir ser paciente diante de tanta, né, ignorância, diante de tanta intolerância? Ah, não, mas eu escolhi aqui, né, desenvolver mais a fé. Mas você já viu o noticiário de hoje? Você já viu que os casos de Covid estão aumentando, que as pessoas estão festejando, não estão usando máscara? Como é que eu vou ter fé desse jeito? Né? E aí é interessante a gente começar a observar para esses obstáculos, esses pensamentos que nos vêm, sinalizando que vai ser difícil desenvolver essa ou aquela virtude. Por quê? Eles denotam certas crenças, uma crença muito profunda e arraigada dentro de nós, de que é o externo que me controla, que não somos nós que fazemos as nossas escolhas, mas é que o que acontece lá fora que determina como nós vamos reagir. E isso não é verdadeiro. Essa é uma crença que nos limita. Como é que a gente pode sair, então, dessa limitação? Nós podemos aplicar o famoso princípio 90-10. O princípio 90-10, ele vai nos trazer, aqui é como um iceberg, né? Que só 10%, que é aquilo que aparece ali acima do nível do oceano, que nós não controlamos. Tem coisas efetivamente que vão acontecer e que a gente não controla. Mas o que vai dar o resultado é 90%. 90% é o que está abaixo ali, né, daquilo que a gente não consegue encontrar ou ver, perceber no iceberg. O que são esses 90%? A forma como nós reagimos. Então, 10% é o que acontece. 10%, né, é o noticiário, é o que o outro fez, é como o outro se comporta, é o que nos aconteceu. 90% vai ser determinado pela nossa reação frente a isso. Né? E nós conseguimos controlar. A partir do momento que nós acreditamos em nós, que nós fortalecemos essa crença de que estamos aqui para nos transformar, para nos melhorar, que somos essas centelhas divinas que ainda podemos, né, ter aí uma fraca luminosidade, mas que viemos dessa fonte do amor inesgotável, dessa fonte do amor divino, nós conseguimos então perceber a nossa capacidade, entender que realmente faz sentido. 90% somos nós que definimos. Então pouco importa o que o noticiário diga amanhã. O que importa é a decisão que a gente vai tomar com relação a isso. Pouco importa se o outro nos desacatou, se o outro
né, de alguma forma se comportou de maneira inadequada no trânsito, se a pessoa nos decepcionou, se a pessoa nos traiu, isso pouco importa. Vai doer, sim, algumas questões são bem dolorosas, mas 90% vai ser determinado sobre como nós vamos reagir. Se a gente opta pelo perdão, se a gente opta pela tolerância, se a gente opta pela caridade, a opção que nós vamos fazer. Então, mesmo diante desses 10% que estão fora do nosso controle, ainda assim a oportunidade para que a gente escolha uma virtude mais adequada ao momento daquela roda e aplique naquele momento. A escolha e o resultado dependem de nós. E se surgirão obstáculos, como é que a gente pode transformar essa caminhada em busca da nossa melhor versão em algo que seja mais leve? Ou de uma outra forma, como é que a gente pode adicionar felicidade no nosso dia a dia para que a gente mantenha esse foco em sermos a nossa melhor versão? E aí a resposta é a gratidão. A gratidão tem essa capacidade de que, no momento em que nós estamos, já independente do nosso nível evolutivo, a gente adicione momentos de bem-estar, de alegria no nosso dia a dia. E quem traz essa questão é uma neurocientista chamada Susanna Rosel, e ela descobriu a partir das pesquisas que quando nós agradecemos, a gratidão, então, é capaz de ativar no cérebro o sistema de recompensa. E o sistema de recompensa traz, naturalmente, uma sensação de bem-estar e alegria. A pesquisa diz que é uma sensação profunda de bem-estar e alegria, que vai ao encontro confirmar também o que o monge beneditino, o David Steindl-Rast, ele já havia trazido em outro momento, Só que ele traz de uma forma mais leve, mais poética, Trazendo que a gratidão é o caminho mais rápido e direto à felicidade. Então, quando a gente consegue parar, independente do que acontece no nosso dia a dia, e olhar para aquele acontecimento como um presente à nossa existência, um presente que a nossa existência está nos oferecendo. E diante desse presente, a gente para contemplar, a gente para agradecer, nós entramos em estado de graça. E nesse estado de graça, então, nós conseguimos despertar essas boas sensações. E se boas sensações nos envolvem, isso aumenta cada vez mais o nosso comprometimento, a nossa força e também o nosso foco para que a gente busque ser a nossa melhor versão. E agora há um breve intervalo até os próximos dias aí, para que a gente possa fazer esse movimento. Alguns de nós talvez já tenham feito, outros de nós talvez tenham a vontade, o desejo de fazer. Olhar para esse período que se passou e agradecer. Agradecer pelos presentes que a existência nos trouxe, que a existência nos entregou. Que a gente possa fazer essa pausa, parar, observar e aí sim acrescentar mais felicidade e transformar essa jornada mais leve, mais alegre, essa jornada mais feliz. E assim nós estaremos comprometidos com a nossa melhor versão. Mas como é que a gente não tira do foco? Como é que a gente vai se lembrar todos os dias? Então, cientistas também, estudiosos do comportamento humano, eles nos dão uma orientação. Se a gente deseja muito que algo aconteça, a gente precisa trabalhar para que isso aconteça. E uma dica é criar uma forte imagem mental, é visualizar. Então vamos lá, A gente viu e fez avaliação lá na rota segura, naquela roda das virtudes. Nós definimos uma, duas, três, enfim, que nesse momento são as mais relevantes para nós, entendendo que como espíritos imortais conquistaremos a todas, Tiraremos nota 10 em todas. Mas nesse momento escolhemos algumas. O que a gente deve fazer? A gente deve projetar para o futuro, criar uma imagem, vamos lá. Então eu escolhi a virtude, fé, tolerância e caridade. Escolhi essas 3 virtudes. Ótimo. Então, imaginar no futuro um momento, ainda nessa existência, tá? Pessoal, um momento em que nós já estaremos ali, já estarei, sendo uma pessoa de uma fé, aquela fé bem robusta, a caridade praticada em todos os momentos, independente da situação, e a tolerância a toda e qualquer situação, a todo pensamento, convicção adversa. Que eu já consigo fazer tudo isso. E aí é projetar essa imagem no futuro e nos perceber, já sendo essas pessoas confiantes, cheias de fé, tolerantes, caridosas, ou a virtude que cada um de nós escolheu.
E nos imaginar então, como é que a gente estaria pensando, sentindo, agindo, como é que seria a nossa vida, o que aconteceria. Então é gravar, criar essa imagem já de nós, né, realizando tudo isso com sucesso e gravar essa imagem como se fosse uma foto e alimentar essa imagem todos os dias. Então todos os dias ao acordar, alimentarmos essa imagem. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias. Por quê? É uma forma da gente programar a nossa mente para que a nossa mente acredite cada vez mais nisso e vá buscando realizar. E ao mesmo tempo a gente não deixa passar, a gente não perde o foco. Mas como é que a gente vai saber, né, se a gente está conseguindo? Aí vem Santo Agostinho, com a resposta que ele deu à questão 919, a linha A, do Livro dos Espíritos, em que ele, ao final do dia, passava em revista o dia e avaliava o que havia acontecido, né? Se ele havia ali praticado tudo o que ele havia se proposto, se alguém teria algo, né, a, digamos, reclamar dele, ou se ele fosse chamado a entrar no reino dos céus ali naquele momento, se teria ficado algo para trás, vamos assim dizer. Fazia essa análise. Então, se nós adotarmos este hábito de criar essa imagem forte no início da nossa manhã e à noite, quando nós formos dormir, no momento da nossa prece, passarmos em revista tudo isso, com certeza nós manteremos o foco nas virtudes que nós desejamos desenvolver, no espírito imortal que nós efetivamente queremos nos transformar com todas as potencialidades, fazendo com que a nossa centelha brilhe cada vez mais e que nós estejamos cada vez mais alinhados a todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Se nós fizermos isso, com certeza, daqui a alguns meses estaremos comemorando que tudo deu certo e que agora a gente já pode focar em novas virtudes e continuar essa nossa caminhada. E aí, para a gente finalizar, eu vou deixar uma provocação, né, para que a gente, no decorrer dos próximos dias, possa trazer ela à nossa mente. Ela é do poeta e místico indiano Kabir. E ele diz assim, ele faz uma pergunta, na verdade. E para onde você vai com tanta pressa antes da morte? Você consegue encontrar o que tem significado e valor neste mundo? É uma pergunta provocativa, né? Mas para onde é que nós estamos indo com tanta pressa antes do final dessa existência? Será que nós estamos conseguindo dar valor ao que realmente tem valor? Será que nós estamos conseguindo colocar o nosso coração, que estará onde, né, o nosso tesouro estiver, onde realmente tem valor, no que realmente vale a pena? Que nós possamos então ficar com essa provocação, mas que com a certeza de que qualquer que seja a resposta, nós conseguiremos então modificar e garantir que daqui a um tempo a resposta vai ser essa. Não estamos mais indo com tanta pressa. Estamos indo na velocidade que nos permite desfrutar, conviver, compartilhar. E estamos sim dando valor àquilo que é realmente importante, aquilo que realmente tem significado. E nesse processo, estamos sim nos transformando a cada dia na nossa melhor versão. E agora, só nos resta então agradecer e finalizar essa noite. E nós vamos para a nossa prece, que será uma prece de agradecimento. Amado Mestre Jesus, neste momento, temos apenas a agradecer. Agradecer por tantas bênçãos derramadas, agradecer por tua presença, de teus benfeitores, no direcionamento desta casa, agradecer pelas oportunidades de trabalho, de convivência que a casa, que a família, que o nosso trabalho, que a nossa convivência nos oferece. Agradecer por todas as dores que nos visitam, agradecer por todas as dificuldades, adversidades e vicissitudes. Agradecer também aos nossos espíritos protetores, que se mantêm ao nosso lado, nos direcionando, nos intuindo. Agradecer também aos nossos amigos, aos nossos familiares, que se tornam nossos apoiadores na presente existência, que nos trazem palavras de consolo, palavras de orientação, que fazem com que essa existência se torne mais leve, que valha cada vez mais a pena. Queremos agradecer também por todas as oportunidades que nós ainda não percebemos e nos comprometemos então a identificá-las no nosso dia a dia. Seja a oportunidade de receber ajuda, ajuda que vem dos nossos espíritos protetores, ajuda que vem de nossos amigos, de nossos familiares encarnados.
e também nos comprometer a auxiliar em todo e qualquer momento que nós tivermos essa possibilidade, seja levando algo material para sanar necessidades físicas, mas sempre, a todo e qualquer momento, levando o consolo, o esclarecimento, para balsamizar as dores e as feridas do espírito. Amado Mestre Jesus, muito obrigada por tudo. Que assim seja.